Olá, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa aula ou nosso vídeo para estarmos falando aí sobre controladoria, referente ao material da parte 3, né? A parte 3 aí que foi encaminhado aí para você ou para vocês, né? Depende aí da quantidade de pessoas que estão vendo esse vídeo, mas enfim. Nesse terceiro material, a gente vai estar falando sobre controladoria e a participação dela, né, a interação dela e a integração dela com todas as outras áreas da empresa, né, todas as outras áreas do negócio e focado, né, e voltado para o orçamento empresarial. Então, no decorrer aqui do vídeo, a gente vai estar resgatando aí diversos conceitos com alguns autores e apontando, né, qual a finalidade, né, qual o objetivo, né, qual o papel que a controladoria tem, né, que ela desenvolve, interagindo com as outras áreas na composição ou na elaboração do orçamento, né, da empresa, do orçamento empresarial, ou como outros conhecem, né, do planejamento financeiro ou do planejamento orçamentário, que tudo isso está linkado com o planejamento estratégico da empresa, tá certo? Então a gente segue aqui, né, com a parte 3, tá? Do nosso material, né? Falando aí então de orçamento empresarial, tá? É importante a gente fazer aqui uma pequena introdução, tá? Onde a gente destaca o seguinte: o orçamento empresarial ele é uma ferramenta gerencial de grande importância, vale destacar isso, tá? Onde vai estar transcrito, né, ou vai estar de certa maneira monetizado todas as estratégias, né, que a empresa irá adotar, né, e somadas, né, todas essas estratégias numa única estratégia macro, tá certo? E por que a gente fala desse plano, né, dessa ferramenta? Porque ele vai auxiliar ou ele vai assistir a empresa, né, a cumprir, a atingir os seus objetivos que foram ali destacados, né, dentro do seu planejamento e discutido, obviamente, com todas as outras áreas envolvidas, né, em todo o negócio, em toda a empresa, em toda a organização. Tá? Então é sempre bom frisar que o orçamento empresarial ou o orçamento, né, vamos chamar agora para simplificar, né, o orçamento da empresa, ele sempre será uma ferramenta, tá? É uma ferramenta que auxilia no cumprimento dos objetivos da empresa, nas metas estabelecidas pela empresa. Perfeito? Então, seguindo aí, pessoal, né, o que a gente vai verificar? Os conceitos, né, que envolve aí, né, a importância, né, que se destaca, né, o uso ou a aplicação dessa ferramenta, né, o orçamento empresarial ou o orçamento, né, planejamento orçamentário na empresa, tá? Então a gente vai verificar aí os principais tipos, né, de orçamento empresarial que podem ser utilizados para compor, né, o grande mapa, né, o grande planejamento, né, e o orçamento que a empresa irá utilizar ao longo da sua jornada, ao longo da sua trajetória periódica, tá? Vamos também colocar aqui uma linha, né, uma limítrofe temporal, né? O orçamento ele é destacado, ele é implantado para de períodos, né? Ou seja, você tem aí um período de um ano, né? Dentro desse período de um ano você vai ter os orçamentos desdobrados em períodos trimestrais, como normalmente é utilizado. E aí, no dia a dia, na operação,
né, diária da empresa, você vai ter lá desde o orçamento mensal a ser acompanhado até diretamente diário, né? Tudo vai depender de como a empresa, de como a gestão, de como os gestores querem estar acompanhando e monitorando os orçamentos das suas respectivas áreas, né? E claro, a controladoria acompanhando tudo, né, de maneira macro e micro, tá ok? Então, seguindo aí. O objetivo, né? Primeiro definir aí o orçamento empresarial, né? E os objetivos que ele traz na sua utilização. Descrever aí também, né, os tipos de orçamento, a importância de cada um deles, né? Como isso pode auxiliar nas decisões, né, do dia a dia ou nas decisões estratégicas, né? Então a gente tem aí decisões que vão desde, né, da parte operacional estratégica e vice-versa. Tá? O conceito que a gente pode trazer aqui sobre orçamento empresarial diz o seguinte: é um planejamento financeiro detalhado das metas, né, que a empresa quer atingir ou cumprir, das suas estratégias, dos seus objetivos empresariais. Tudo isso vai ser refletido, né, vai ser um reflexo, né, das receitas e das despesas dessa empresa. Então a empresa, a gente vai falar isso mais detalhadamente à frente, mas a empresa ela vai orçar, né, dentro desse cenário, né, projetado, o quanto ela quer de receitas e o quanto dessas receitas ela pode também absorver de despesas. Tá? Então, claro, vai haver aí um processo, não é um processo assim tão simples, né? Ele é um pouco complexo e profundo. Por quê? Porque envolve a interação com todas as áreas da empresa, do negócio, da organização, porque cada um vai compor um pedaço desse orçamento e a gente vai verificar isso mais adiante quando falarmos aí de maneira detalhada e olhando a estrutura da demonstração de resultado do exercício, que é um dos relatórios financeiros, né, que a empresa ela emite, ela gera, né, através da contabilidade, né, compondo o balanço patrimonial. Então você tem lá o balanço patrimonial de ativo e passivo, né, e você vai ter a demonstração de resultado do exercício, que é onde estará lá, né, destacada a realização, o cumprimento daquele orçamento que foi elaborado, que foi utilizado. Tá certo? Então, seguindo, como eu falei, a gente vai, claro, recorrer aí a alguns autores, né, renomados que fizeram estudos profundos e publicaram seus estudos através, né, de livros e tudo mais, né, de livros ou referências bibliográficas, né, falando sobre o tema. Então a gente tem aí, por exemplo, o Padovese, né, que é um grande estudioso aí que se destaca no meio, né, desse assunto, né, quando se fala de orçamento empresarial. Então ele afirma o seguinte: o orçamento nada mais é do que colocar na frente aquilo que está acontecendo hoje. É a expressão quantitativa de um plano de ação e ajuda à coordenação e implementação de um plano. Então, resumidamente, tudo aquilo que nós falamos até agora, né, nesses primeiros 10 minutos aí que estamos conversando, é que o orçamento nada mais é o que? Da monetização, né, da conversão daquele plano estratégico, daquelas metas, daqueles objetivos, de forma quantitativa, e essa quantificação é monetária, né? A gente mede de maneira monetária, perfeito? E isso vai projetar aquilo que você quer atingir partindo do hoje. O orçamento, ele é um planejamento, é uma previsão, é uma prévia, né? É uma projeção, ok? Dado
a finalidade, que é um plano futuro, tá certo? Um planejamento futuro, algo que você está planejando a ser atingido, né, no próximo período aí que a empresa tiver percorrendo, tá ok? Então, considerando, né, o que o mestre Padovese citou, né, colocou aí nesse conceito que a gente acabou de ler, o que a gente pode entender aí? Que o orçamento, ele é um modelo, né, como a gente já citou, é uma ferramenta ou um modelo, né, de gestão que ele vai mensurar, né, que ele vai demonstrar, avaliar e vai demonstrar é, do ponto de vista contábil, né, projeções, né, do desempenho econômico e financeiro durante um determinado período. Então, como eu já citei anteriormente, você tem um orçamento que você pode projetar ele para o ano, né, para o próximo exercício, e esse orçamento, né, à medida que ele será monitorado, ele pode ser desdobrado em orçamentos, né, trimestrais, para você ir monitorando, para a empresa ir monitorando e acompanhando o desempenho, né, da empresa, se ela está cumprindo ou não com os objetivos pré-estabelecidos, se as áreas estão contribuindo ou não para que a meta seja cumprida, né, para que o objetivo seja atingido. Então, esse orçamento ele vai demonstrar tudo isso, tá? Ele vai apresentar esse norteamento, né, durante esse período que a empresa vai estar percorrendo, tá, para chegar nos seus objetivos ou no seu objetivo final. Outros autores também, né, colocam o seguinte, Hansen e Moen, né, eles colocam que os orçamentos evoluem dos objetivos a longo prazo da empresa. Eles formam a base para as operações, né? O resultado real são comparados com os montantes orçados. A gente vai falar isso mais adiante, porque eu fiz um quadro, né, que eu chamei de dinâmica do orçamento, para a gente compreender isso da maneira mais prática possível. Mas, como eu falei, né, agora há pouco, né, e repetindo aí o que os dois autores colocam, né, você tem o seu orçamento, a empresa, né, ela elabora o orçamento e ela vai periodicamente, né, monitorando o cumprimento desse orçamento. É aquela famosa, né, situação, a avaliação do orçado versus realizado, ok? Então, existe aí esse monitoramento e essa análise para saber se tudo aquilo que foi, né, orçado, que foi planejado, né, ele está realmente sendo cumprido, ok? Bom, aqui é um quadro, né, que fazendo uma prévia, né, ou dando um spoiler do que a gente vai falar no final do vídeo, é um interrelacionamento, né, a demonstração do interrelacionamento, da interação, né, que existe no orçamento entre as áreas. Tá? Então, claro que tudo parte aí de um planejamento que vai seguir um plano estratégico, né? O que a empresa ela quer para o próximo período, para o próximo exercício, né? Qual é o objetivo dela e como é que ela define ou como ela pretende, né? Qual o caminho, as estratégias que ela pretende implementar nesse plano para atingir esse objetivo. Claro que isso é a longo prazo, tá? Mas não descarta que haverá objetivos a curto prazo. Lembram o que eu falei lá atrás? Lembram o que eu falei lá atrás? De que o orçamento ele pode ser um orçamento macro, né? Hipotetizando aqui um orçamento para o ano, né? Um orçamento anual, mas que ele pode sim ser desdobrado trimestralmente, mensalmente, para ele ser acompanhado, até para existir
uma previsibilidade ou uma antecipação em caso, né, do descumprimento ou de algum desvio ao longo dessa trajetória que possa impactar no resultado final. Então imagina que durante aí o período, né, que a empresa está lá cumprindo com suas metas, com seus objetivos, né, na condição micro, né, ou na condição de tempos, né, de períodos menores, ela percebe que acontece algum fato, né, que não foi possível prever, e aí isso vai interferir no cumprimento do orçamento. Então, rapidamente, ela tem que se ajustar, né, àquela nova realidade e talvez até refazer, né, o orçamento para concluir o período. Tá? Então, isso é muito importante. Lembrando que o orçamento ele não é estático. Tá? Ele não é estático, ele é dinâmico, ok? Não quer dizer que você fez um orçamento e esse orçamento vai ter que ser cumprido até o fim, custe o que custar. Não, não é isso. Até porque existem variáveis que não se tem como ter controle, né, pleno, né, sobre elas. Se faz projeções, se faz deduções, mas, né, isso não quer dizer que vai acertar 100%. Então, consolidando, né, tudo isso, haverá o orçamento. Tá? E o orçamento está lá contemplando as operações, né, da empresa, seja a produção, seja a venda, seja a gestão dela, a comercialização e tudo mais. E nesta dinâmica haverá um controle, né, o famoso feedback, né, onde será comparado os resultados reais atingidos com aqueles resultados que haviam sido planejados, né, que haviam sido orçados, né? Foi orçado, então você verifica se aquele orçado foi realizado, tá certo? Então essa seria uma prévia, né, dessa dinâmica que eu quero me aprofundar mais com você aí, com vocês, né, para a gente fixar, né, gravar bem, né, entender bem o conceito, a dinâmica de um orçamento empresarial, tá? Bom, seguindo aí então, né, o orçamento como um plano financeiro, ele vai englobar todas as áreas, né, todos os segmentos da empresa, da organização, tá? Nisso, né, nesse envolvimento, né, estará sendo desenvolvido as estratégias para garantir a utilização dos recursos que serão, né, implantados, né, consumidos para produção, né, do que a empresa atua, do que a empresa fabrica, comercializa e daquilo que ela espera também conquistar, né, como objetivo ou como metas, tudo isso dentro de um planejamento. Esse planejamento ele será detalhado, né, dentro de um plano, né, ou seja, a gente terá aí algumas rubricas, né, ou algumas contas que compõem o orçamento que serão de responsabilidades distintas, né, vamos dizer assim, para cada área, né? Cada área vai responder pelo seu papel, né, pela sua participação. Bom, um outro autor, né, chamado Braga, ele diz o seguinte: o orçamento é um conjunto de atividades relacionadas com a gestão da empresa, tá? E isso é fato, ok? A empresa ela tem uma série de atividades desenvolvidas, desempenhadas dentro da sua operação. O que o orçamento reflete? O orçamento reflete de maneira quantitativa, né, como o Pandovese falou lá atrás, e de maneira monetária, que é o que eu acrescentei, né, o reflexo dessas atividades, né, desenvolvidas, né, dentro da empresa. Então, por exemplo, o pessoal, né, os funcionários que atuam, seja na produção, seja na administração, eles recebem um salário por essa atividade, né? Esse salário ele é quantificável,
né? Ele é mensurável. Então você pode colocar lá, olha, toda folha de pagamento representa tantos mil reais ou tantos milhões de reais, né, dentro do orçamento, ok? Então você está quantificando as atividades de maneira financeira ou monetária dentro do plano empresarial, do planejamento empresarial, né, do planejamento orçamentário. Tá? Então, o que Braga diz aí é que toda e qualquer atividade ela sim será mensurável, quantificável e, né, monetarizada dentro do plano, né, do planejamento do planejamento financeiro, do planejamento orçamentário. Tá? Bom, resumindo tudo aí que a gente falou até agora, o que nós temos aí? Bom, o orçamento é a forma, né, é formal, né, é a forma. O orçamento ele é formal, pois ele deve atingir toda a hierarquia da empresa, desde a cúpula, né, desde lá do ponto, né, mais alto da empresa, né, da área estratégica, até o seu menor nível de comando hierárquico, né, se a gente falar aí de maneira piramidal, né, da gestão principal até a base, né, operacional, tá? E o orçamento ele vai reproduzir, né, todas essas estruturas existentes dentro dessa composição, né, orgânica dentro dessa empresa, né, dessa organização, né, refletido num plano, né, durante um período orçamentário estabelecido, tá? Para a gente já ir resumindo, né, essa conceituação sobre orçamento ou orçamento empresarial. Tá? O orçamento ele deve sempre obedecer uma estrutura contábil, né, dentro do plano de contas que a empresa adota, onde há também os centros de custo, as despesas, receitas. Esse orçamento ele deve ser incorporado a um sistema contábil. Normalmente é muito semelhante quando você define, né, o orçamento e as rubricas, as contas ou as linhas, né, de receita, despesa, vai estar muito, né, agregado ou muito semelhante ao plano contábil que a empresa utiliza para registrar suas operações. Tá? O orçamento ele deve segmentar o período anual, né, dos seus 12 meses, e não deve existir aí orçamentos trimestrais, a não ser para apurações prévias, né, desses resultados aí, né, período a período, até chegar no cumprimento do período integral que aquele orçamento, né, macro ele contempla. Tá certo? Bom, o orçamento então ele deve consolidar as demonstrações financeiras básicas, no caso aí o balanço patrimonial, o fluxo de caixa, a demonstração de resultado do exercício, principalmente, tá? Principalmente quando a gente está falando aí de uma análise financeira, ok? Então, quando a gente fala aí do orçamento empresarial, que a gente tem lá tudo que foi pré-estabelecido, planejado ou orçado, e ao longo, né, da jornada ou do período que está, né, corrente ali na empresa, tudo aquilo que está sendo computado como realizado, ele vai ser confrontado com aquilo que havia sido pré-estabelecido como meta ou como objetivo. Tá certo? Daí existem as análises também, ok? As análises financeiras que são feitas, né? Que é feita com relação ao desempenho da empresa, onde você pode estar verificando se a empresa está cumprindo com a sua rentabilidade, com a sua lucratividade, com a sua geração de caixa, tá certo? Então isso também está atrelado ao desempenho econômico e financeiro da empresa, né? O orçamento, né, previamente estabelecido com aquilo que está sendo realizado e cumprido e registrado na demonstração de resultado do exercício e também no fluxo de caixa da empresa. Tá?
Bom, vamos lá, né? O orçamento, então, é, portanto, um plano financeiro que engloba aí todos os segmentos da empresa, né? Envolvendo aí, desenvolvendo as estratégias, né? Que melhor garanta aí para a empresa um uso eficiente, um uso eficaz dos seus recursos, né? Otimizando cada vez mais os resultados. E é importante conhecer os objetivos do orçamento para obter, né? Uma visão sistêmica da necessidade de utilização desses recursos. Então, quando se faz o orçamento e à medida que ele vai cumprindo, lembram que eu tinha falado anteriormente que a controladoria ela tem uma, né, dentro das suas responsabilidades, né, dentro das suas funções, uma das funções é acompanhar o cumprimento e a realização do orçamento. Se o orçamento não está sendo cumprido, se ele não está sendo realizado, vai se fazer uma varredura, né, verificar aonde, né, ou o ponto que está implicando, né, ou pondo em risco o atingimento dessa meta. Então, identificado, né, essa área ou essa linha dentro do orçamento, obviamente que vai, né, conversar com os responsáveis da área e dizer, olha, o que foi orçado não está sendo cumprido. Né? Se for gastos, por exemplo, se estiver acima, né, os gastos acima daquilo que havia sido previamente orçado vai implicar no resultado final da empresa. Né? Vai ter um lucro menor ou até mesmo prejuízo. Mas, quando a gente fala de melhor utilização, né, vendo, né, tendo uma visão sistêmica da utilização dos recursos, é também o outro lado da moeda, vamos dizer assim. Então você percebe o seguinte, olha, para aquelas despesas foi feito um orçamento e está sendo, né, possível gastar abaixo, né, e até bem abaixo daquilo que foi orçado. Né? Ou seja, daquilo que foi orçado, a realização está sendo abaixo. Então, aí também se identifica uma oportunidade. Aí que vem essa visão sistêmica. O que é essa oportunidade? O que foi possível fazer para melhorar a utilização de recursos, né, gerando gastos mais baixos ou gastos menores? Porque se gera gastos menores, concorda que lá na frente vai gerar um lucro maior, um resultado melhor, então tem que identificar essa otimização também para replicar ela no modelo, né, ou nos períodos seguintes, né, adotar esse evento, né, ou essa ocorrência e colocá-la de maneira padrão para que ela seja repetida nos próximos períodos, nos próximos exercícios, nas próximas operações. Tá? Que aí é onde a gente vê a otimização, né, de maneira eficiente e eficaz dos recursos consumidos pela empresa para produzir lá o seu produto final ou o seu serviço e ter uma geração de resultado além do esperado. Bom, os objetivos do orçamento, né? Nós já falamos em alguns slides, algumas lâminas atrás, mas nesse caso aqui a gente vai reproduzir o que o nosso autor, né, Padovese, fala. Né? Não é conforme essa barrinha aqui não, tá, gente? Tá errado aqui, depois eu conserto. Então, o Padovese diz o seguinte: o orçamento pode reunir diversos objetivos empresariais na busca, né, de expressar no plano, né, e controle os resultados que a empresa quer atingir. Tá? E aí convém ressaltar que o ponto fundamental é o processo de estabelecer e coordenar os objetivos para todas as áreas da empresa. Todas, sem exceção. Tá? De forma que trabalhem sinergicamente na busca, né, dos resultados, né, nos planos que foram estabelecidos, que é, né, os lucros que a empresa espera atingir, espera gerar. Tá ok? Esse aí é um conceito trazido aí pelo Padovese.
tá? Bom, então a gente pode já, né, resumindo aqui, né, alguns conceitos, né, do que a gente viu em relação aos objetivos, que é ser um instrumento, o orçamento, né, obviamente, ser um instrumento auxiliador para a execução dos objetivos da empresa, né, num determinado período. E, através desse plano, né, e do monitoramento desse plano, fazer uma avaliação de possibilidades de melhoras, né, de utilização mais eficiente e eficaz dos recursos aplicados, né, e ter uma execução contínua, né, do orçamento, né, em relação às perspectivas pré-estabelecidas ou as perspectivas esperadas. Bem, daí também fornecer diretrizes, né, ou seja, ilustrar aí elementos e fatores que sejam favoráveis, né, e que agreguem, né, recursos que até então, né, poderiam estar sendo desfavoráveis, né, aos quais possam impedir que os objetivos sejam alcançados, tá? Então, vai ilustrar e vai demonstrar que, olha, existe aí circunstâncias que podem interferir ou implicar, né, no sucesso daquele objetivo, né, do cumprimento daquele objetivo. Seguindo aqui, né, processo orçamentário, tá? Aqui a gente vai agora destrinchar, né, de maneira muito mais profunda e detalhada, né, já tendo um entendimento dos conceitos, né, do ponto de vista de alguns autores, de ter um entendimento do objetivo principal do orçamento. Então agora a gente vai entender o processo orçamentário, ok? E o processo orçamentário tem que ser algo muito bem realizado, né, muito bem integrado, tá? Não pode ser um orçamento que vai ficar dentro de uma gaveta, né, no modo de dizer, e não seja realizável, né, não seja atingível, tá? E isso, né, necessita, né, muito da integração de todas as áreas da empresa, de todos os departamentos da empresa, né, juntamente com a controladoria, né? A controladoria ela vai orquestrar, vamos dizer assim, todos esses instrumentos, né, todos esses departamentos, tá, numa grande ou numa única, né, melodia ou sinfonia, ok? Para ter aí o melhor resultado possível e o melhor resultado possível previsto e também atingível, tá ok? Então vamos começar a falar aí do processo orçamentário.